a gente vai falar da casa edificada na rocha. Não do poste edificado, mas a casa edificada na rocha. É uma necessidade nossa. Que o Senhor fale com você, fale comigo. Já falou comigo muito, já falou nessa celebração, já senti a presença do Senhor. Nós precisamos o tempo todo. São provações que às vezes a gente não quer passar. E num dia de culto, a gente está tão focado naquilo, de repente se desfoca totalmente. Eu não sei como, se os irmãos têm ideia, de acordar com uma explosão de fogos no seu poste e a fumaça tomando conta de tudo. Eu só imaginei o fogo vindo pelos fios e entrando dentro de casa, botando fogo geral. É o desespero do leigo. Eu não sou especialista em energia, então assim, eu só fiquei morrendo de medo e corri e liguei para quem estava, e eu puxa, eu não precisava nem ter gritado tanto, né? Assim, resolveu lá, o fogo parou lá e está tudo estourado e eles têm que resolver. A primeira pessoa que me atendeu não deu certo, daí na segunda falou, ó, o problema é da IDB, não é meu. Olha, ó, o Guido, olha, chegou os dois comandantes da casa aí, os dois homens que conseguem fazer a casa ficar na rocha. Que Deus nos abençoe. E é muito ruim não estar aqui com a minha esposa, ela ter ficado em casa. A gente tem 36 anos juntos, 32, estamos indo para 32 anos de casado, e assim, não me acostumei a estar sem a Renata. Se a gente ficasse rico um dia, a gente não ia ter 2 carros, porque a gente faz tudo junto. Então assim, hoje está faltando uma parte de mim aqui. Então você que tem esposa, agarra bem aí, porque é essa que Deus te deu, é só ela que te aguenta, e segue o barco. Vamos amar, vamos ser felizes, porque lá em cima não tem casamento e não tem mais nada. Lá embaixo eu também acho que não tem. Mas ninguém aqui vai para baixo, todo mundo vai para cima. Então assim, curta essa vida maravilhosa que nós temos aí, para manter a nossa casa firmada numa rocha. Lucas 6 diz assim: eu mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não as pratica, o que constrói sobre a rocha, ele ouve e pratica. Agora ele vai falar, aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que constrói uma casa sobre o chão, sobre a areia, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e sua destruição foi completa. A questão aqui não é você literalmente construir na areia ou na rocha. A questão é profundidade. Esse texto fala conosco de profundidade. Você pode construir uma casa num terreno aonde não tem. Você pode construir uma casa sem alicerce, ninguém vai perceber. Você constrói uma sem alicerce e do outro lado uma com alicerce. Ela construidinha, bonitinha, você não vai perceber qual é e qual não é. Qual a que está no alicerce, qual que está construída sobre a rocha e qual não está. O alicerce a gente não vê, a gente vê quando você vê a construção. Quando você vê a construção, você observa isso. Quando começou essa parte lá na obra da minha casa, eu até brinquei com o Ney, para que um buraco tão fundo, meu? Ainda me faz um buraco lá embaixo, mete um monte de ferro, vai meter concreto, depois tem quase 2 metros de coluna, né? Coluna. 2 metros de coluna, e ainda depois vem aquele negócio que a gente conhece, o alicerce. Você fala, para que tudo isso, meu irmão? Mete um alicerce aí, ó, concretinho aqui, e depois você coloca os tijolos em cima e estamos juntos. Nada, não vai derrubar o lobo dos 3 porquinhos, não vai assoprar aqui. Por quê? Porque leigo, eu não entendo. Essa semana me mandaram um vídeo
ou eu passei por um vídeo de um cara que ele estava com aquele treco que joga concreto em cima, tinha feito tudo embaixo, bonitinho, e ele estava na laje, com aquela máquina que traz o concreto, aquele caminhão, a bitoneira lá, bomba. De repente, deu um estralinho, foi tudo para o chão. Foi tudo para o chão. O concreto que já tinha colocado, o ferro que estava em cima, eu vi as colunas caindo, aí na hora eu pensei, porque eu já estava estudando isso, falei, nossa, cara, o alicerce é importante, é muito importante para se construir, para se viver, e é algo que não se vê, Quando se cava para um alicerce, o primeiro nível, mais ou menos só para ter uma ideia, tá? É terra misturada, depois vem barro, depois vem argila, depois vem a rocha. Isso é profundidade para uma construção sólida. Tem que cavar, cada estrutura tem um cálculo para uma medida para aquela escavação, que tem aquela caixa lá embaixo, como que é o nome? Sapata, né? Aquela caixa lá, eu achava que aquilo era para prédio. Aí eu descobri que não era, graças a Deus. Se tem um negócio que eu estou tranquilo, a minha casa foi construída até, eu acho que até demais, é segurança demais. Mas é algo que não se vê. Você só vai ver a casa legalzinha, bonitinha, você não vê o que tem para baixo. E é isso que esse texto da casa construída na rocha ou na areia quer dizer. As nossas vidas tem a parte que se vê, que nós vemos, e as partes que nós não conseguimos ver, mas Ele vê. Então, temos que ser profundo. Não dá para dizer que é cristão, que é filho de Deus, que vai morar no céu, e ser superficial. E esse ser profundo, quase ninguém vai perceber. Quase ninguém vai perceber, só se percebe naqueles que permanece, porque a gente observa os que não permanecem. Isso quer dizer, esses que não permanecem não construíram essa casa espiritual no alicerce. A rocha a gente sabe que é Cristo, a gente sabe que Cristo é a palavra de Deus. Então, se a gente não tiver aprofundado na palavra de Deus, nós não estamos aprofundados em Cristo. Então, um depende do outro. Cristo é o verbo vivo. Cristo, ele é a palavra de Deus. Então, quando você estuda a palavra de Deus, você está estudando Cristo, e você está cada vez mais profundo e mais íntimo em Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, há uma necessidade enorme de a gente buscar profundidade, e é algo que poucas pessoas vão ver. Sabe quando se mostra que você é profundo? É quando vem a torrente, quando vem o vento forte, quando vem a chuva forte, quando vem as águas, quando vem o terremoto. Aí você percebe se você espana, ou se você dá até aquelas, tipo bambu, né, meu? Você vai, mas você volta, você não quebra fácil. Na verdade, quem está no Senhor não quebra, ele até dá uma envergada, mas ele volta, e ele volta dando fruto. Esse é o profundo, isso é o que Cristo espera de nós o tempo todo. Hoje Jesus te pergunta, qual a sua profundidade nele? Qual a sua profundidade em Cristo Jesus? A gente já falou, a gente conhece pessoas que lê a Bíblia 3, 4 vezes por ano. A gente conhece pessoas que lê a Bíblia uma vez por ano. A gente conhece pessoas que nunca leram a Bíblia. Leem pedacinhos, mas nunca pararam para ler. Ler de verdade, tá, irmão? Não é só fazer automaticamente, pegar o livro e ler, e daí sair dizendo que leu. A palavra de Deus é muito maravilhosa, ela é muito gostosa, ela é muito profunda, ela tem muito para ensinar, ela tem muito para nos orientar em tudo. Então não basta só ler correndo. Sabe aquele devocional corrido? Não. Se você faz um devocional e no final do dia você não lembra nada do devocional, faça de novo. E se na hora de dormir eu não me lembro do devocional,
leia de novo o devocional, até você guardar alguma coisa do devocional, daquilo que Deus te falou naquele dia. Isso já é cavar, isso aí já é passando dos níveis de terra que tem, até chegar na rocha, para ali você fazer a sapata, né? Sapata. Então assim, nós precisamos. Jesus hoje ele pergunta, qual a sua profundidade nele? Não sou eu que estou perguntando, é Jesus. Eu não sei qual que é a sua profundidade. De vez em quando eu converso com os irmãos, eu não sei qual que é o nível de conhecimento bíblico, qual que é o nível de intimidade que tem com Deus. De vez em quando eu me pego em ouvindo algumas pessoas que falam assim, puxa, hoje não deu tempo, foi tão corrido que eu nem lembrei de Jesus. É esquisito ouvir isso. Na hora da minha angústia, da sua angústia, a profundidade ela aparece quando? Quando você está passando por uma angústia e você vem na casa onde o Senhor ordena a bênção, o monte da bênção, a casa de oração, o corpo de Cristo. Isso aqui, irmãos, não é só 4 paredes, não. Isso aqui foi consagrado ao Senhor. Essa parada de crente em casa, de crente online, isso é coisa do Satanás. Vocês já viram em algum lugar, dentro da tua vida aí, do tempo que você tem de vida, um corpo andando sem cabeça na rua? A Bíblia diz que Cristo é a cabeça, e que nós somos o corpo, e quando nós nos reunimos como igreja, nós somos o corpo completo. Então é por isso que nós precisamos se reunir como igreja. Você vê, é simples, é coisa de bebê isso aí, é coisa de criança mesmo, não é coisa não precisa ser doutor, especialista em Bíblia para entender esse básico do básico, que nós precisamos da igreja, nós precisamos estar em comunhão. É por isso que a gente insiste para os irmãos, antes de sair cumprimenta, não sai correndo e tal, cumprimenta não precisa cumprimentar todo mundo, mas cumprimenta cumprimenta outro, mantém um rol de relacionamento no corpo de Cristo. No corpo de Cristo. A minha unha do dedão do pé, ela cresce, como a sua também cresce. Aí o dedão informa, ou os olhos informam para o cérebro que, nossa, parece um tatu. Você está com a unha feia. E quando não acontece assim, o cônjuge da gente avisa. Esses tempos a gente deitou e eu fui coçar o pé dela e eu cocei com a unha de tatu. Falei, nossa, sua unha está grande. Ela nem viu a unha, mas ela sentiu passar no pé dela a unha. Então você vê que há uma comunicação. Aí, no outro dia, eu estava lá, né, no meu trono, e olhei. É a melhor posição para cortar unha, depois de uma certa idade. Eu olhei para aquilo ali, eu falei, eu preciso cortar essa unha aqui, eu vou aproveitar esse momento de intimidade com Deus aqui, e vou cortar a unha para não machucar a minha mulher, não machucar os pés dela, com a minha unha. Então, assim, uma coisa comunicou com a outra, que precisava cortar a unha, e daí o cérebro comunicou para a mão, para os olhos, falou, vamos fazer um mutirão, um de vocês aí, a mão, vai pegar o cortador de unha, os olhos... Pega os óculos, porque sem óculos eu não consigo cortar a unha. Pega os óculos, essa parte aqui, se prepara que vocês vão ficar dobrado um pouquinho de tempo. Essas dores aqui, se segura porque vai doer um pouquinho. Na hora de levantar, você levanta assim, né? De vez em quando eu via o Cláudio da Sueli, às vezes ele saía do carro e saía assim, ó. Gente, eu estou igualzinho. Eu sento e levanto, daí eu dou aquela aprumada, dou aquela acertada, ou às vezes sai assim e vai voltando a ser um ser humano normal, né? Mas é uma comunicação que o corpo tem que ter com ele mesmo. Você sabe da sua comunicação do banheiro 1 e banheiro 2, né? Você vai ao banheiro? Vou. É 1 ou 2, né? Você sabe. Existe uma comunicação no seu corpo que é 1. Ou existe uma comunicação urgente que é 2. A igreja é a mesma coisa. Nós precisamos nos comunicar. É por isso que existe igreja.
Um ajuda o outro. Tem um líder, tem um pastor, tem líderes de célula, tem líderes de ministério, tem voluntários, tem crianças, tem adolescentes, tem jovens, tem adultos. Você vê, é um corpo completo. Aonde Cristo é a cabeça dessa casa construída na rocha. Nós estamos construídos na rocha, se entendemos assim, porque se a gente entender, depois do Covid, veio essa desgraça de Cristo em casa. Isso é uma palhaçada. A Bíblia diz que quem não toma, eu vou ler aqui, daqui a pouquinho, quem não participa da ceia, quem não faz parte não participa do corpo e do sangue de Jesus, não tem parte com ele. Isso só se acontece na igreja, não se dá ceia em casa. Aquele momento do Covid, a gente teve que fazer em casa, mas o lugar é a casa do... Por que isso aqui é chamado casa do Senhor? Por que a sua casa não é chamada casa do Senhor? Construa sua casa na rocha. Construindo na rocha, vai dar bom, vai dar certo. Vai dar certo porque a cabeça vai sempre trabalhar certinho para que as coisas deem certo. Uma casa espiritual sobre areia, terra ou superficialidade se desmoronará na hora da tempestade, mostrando claramente que ela é frágil. Você já teve momentos de fragilidade? Eu tenho, gente, eu não tenho problema em falar que eu sou um ser humano normal. Eu só vou apanhar um pouco mais que vocês naquele dia, por desejar, orar, aceitar e me sentir muito honrado em ser um pastor. Mas tem gente que fala que isso é coisa de louco. É melhor você ganhar seu dinheirinho, aposentar e ficar em casa. Para que se meter com esse negócio de cuidar de pessoas? Porque Jesus, Ele coloca um negócio dentro da gente que é tão gostoso, o amor pelas pessoas, a alegria de ver pessoas transformadas, sendo renovadas, mudando o estilo de vida, amando a Cristo como a gente ama. Gente, isso não tem preço, isso não tem preço. A igreja sobre a terra deveria ser muito mais unida, a família na terra deveria ser unida. Você já viu aquela conversa de que toda família tem uma ovelha negra? É incrível, irmão, mas tem. Eu morria de medo disso, quando os meus filhos eram pequenos, mas é complicado. Eu gosto de falar da minha família, irmão, para vocês entenderem, porque de repente você se magoa de eu falar da sua. O Vitor, desde pequeno, ele tinha uma cara de que ele ia desviar. Eu não sabia explicar, mas eu olhava para ele, é muito malandrinho, subia pelado nas paredes, nas portas de casa, para pegar coisa em cima de geladeira. Ele era doidão. Eu olhava e falei, Jesus, na minha casa não vai acontecer isso, não vai ter ovelha negra na minha casa, não vai, e teve, e tem, hoje ele é, meu filho, uma pessoa que eu amo, ele é educado, ele brinca com a gente e tal, mas ele está desviado, ele é ovelha negra. Eu não construí a casa na rocha? Construí sim. Eu falo dele, porque eu prefiro falar dele do que falar de você, porque se eu falar de você, você vai ficar chateado. Mesmo que fosse verdade, você vai ficar chateado. Então eu prefiro falar dos meus. E daí, você vê, eu falo mais do Vitor, desviado, do que da Laura, que é uma benção. E do Renan, né? Eu não posso falar só da Laura, porque a casa da Laura sem o Renan não é casa. Eles casaram, então eles são uma casa só. São bênçãos, me trazem uma paz maravilhosa, e o Vitor me traz uma guerra tremenda, porque eu quero a transformação dele, eu não quero que ele morra. Ligação de madrugada, olha, você conhece o Vitor da Alpra Silva? Cara, ouvi um negócio desse, é cadeia, hospital ou morte, que é quando o meu irmãozinho de 50 anos morreu, ligaram, olha, você conhece... você é o Orisvaldo Ribeiro da Silva? Sim. Você conhece o Osvaldo Ribeiro da Silva? Cara, já gelou, conheço. Então, eu já tinha identificado IML São Paulo. Cara, na hora eu já comecei a chorar. E olha que eu não era nem tão íntimo assim do meu irmão, porque ele vivia na rua, ele vivia preso. Mas quando ela falou, desabou, porque a minha família, a minha esposa e os meus filhos. Os meus parentes, minha mãe, minha sobrinha, meus irmãos,
A sogra vem depois, é outro tipo de parente. É o parente de segundo ou de terceiro grau. Então você tem que saber definir isso aí dentro da sua casa, para que a sua família seja construída na rocha e os seus parentes não prejudiquem a sua família. Seus parentes não podem prejudicar a sua família não, porque é sua família, é sua esposa e seus filhos. Depois vem mamãe, depois vem irmãzinha, vem irmãozinho, vem todo o resto lá, vem os parentes. Aí vem os parentes de segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto grau, aí vem todos eles lá. Então assim, você sabe, você vê, tudo é uma estrutura que precisa ser organizada. E Deus fez isso bonitinho. E Ele soube separar família de parente. Quando a gente casa, a gente passa, a Laura passou a construir a família dela. Hoje para a Laura, por mais íntimo que nós, glória a Deus, de gostarmos de estarmos juntos, eu sou parente da minha filha, porque a família dela é o marido dela, e a Marie, Marie, para quem não sabe, é o cachorro, tá, irmão? Não é filha não, ela não tem filha ainda não, mas tem uma cachorra doida lá, gente boa não, animal bom. Mas você vê que existe isso, só que a gente mantém uma intimidade, eu sou feliz. E o Vitor tem o dia dele, da gente sair junto com ele, e a gente fala, Renata, vamos sair, porque se ele morrer, a gente precisa estar com a consciência tranquila. E a gente vive com a expectativa da ligação da morte. Por quê? Deus está aqui, eu e minha família estamos aqui. Aí o Vitor, que é da minha família, ele sai daqui. Deus continua no mesmo lugar, Deus não vai vir atrás dele não. Quem tem que voltar é Ele. Então quando eu saio, alguém sai daqui, você saiu da segurança, da casa sobre a rocha. Não, vou construir uma casa na areia, eu vou viver uma vida superficial nesse mundo. Cara, vai dar ruim, porque o diabo ele é paciente, e ele vem para matar, roubar e destruir. Por isso, irmãos, sem profundidade no relacionamento com Jesus, não pode dar certo, nada. Está legalzinho aí, está comendo, está bebendo, está ganhando seu dinheirinho, Jesus queria mais, te dar mais, mas você está vivendo numa superficialidade, e está achando que está tudo bem. Isso é meio maligno, tá? Porque é enganação do diabo. Deus sempre tem muito para oferecer para os seus. Se o nosso filho pedir pão, a gente dá pão, a gente não dá cobra, não dá pedra, imagina Deus. Ele quer o teu bem, a tua felicidade. Ele quer. Não transforme as suas bênçãos em maldições. A gente já estudou muito sobre isso. Então, em nome de Jesus, mantenha sua família na rocha. Busque profundidade. Se a esposa não é muito de ler a Bíblia, e você começa a chamar ela para ler com você. Se for o contrário, faça a mesma coisa. De vez em quando, chama os filhos também. Sem celular, ou todo mundo acompanha a leitura no celular, ou põe eles para ler e vamos dar uma discutidinha sobre aquele versículo, não precisa muito tempo, um culto de 5 minutos na sua casa, você lê o versículo em 30 segundos, discute lá 4 minutos e 30 segundos, já é um cultaço, e isso vai ficar armazenado na mente do seu lar, da sua família, e já começou a cavar, para manter a sua família, a sua casa na rocha, para que venham as tempestades, venham os ventos fortes, venham todo quanto é tipo de situação, você vai sofrer, você vai chorar, vai doer, mas lá no fundo você sabe que o Senhor, que é o nosso alicerce, Ele garante que nós não vamos cair, não vamos ser destruídos completamente, porque Ele peleja por mim e por você. A comunhão só se alcança pela fé, e fé só vem por ouvir, estudar e praticar a palavra de Deus. E isso sim é profundidade, intimidade e maturidade no Senhor. Não basta ter uma cadeira dentro deste lugar ou qualquer outro lugar que se chame casa de oração. Nós precisamos buscar intimidade, profundidade e maturidade em Cristo Jesus. É ouvir, é praticar. Não basta só ouvir. Você vê, o cara que construiu na areia, ele ouviu, mas não praticou. O cara que construiu na rocha, ele ouviu e praticou. O diabo vai estar ali para tentar destruir de qualquer jeito. Botar a mão no fio para botar fogo no poste, para tentar botar fogo na casa. Eu não sei. Um dia o Senhor pode me falar, lembra aquele dia lá, daquele culto? Você sabe aquele fogo? O diabo botou a mãozinha dele lá, porque ele queria botar fogo na casa toda. Ele queria botar fogo na casa toda, ele queria matar pelo menos um ali.
Eu não sei, mas eu sei que o diabo vem para matar e roubar, destruir, e a gente não fica 24 horas no espírito para vencer o diabo o tempo todo. De vez em quando a gente perde. Isso é natural, não é espiritual, é natural nosso de perder, mas a ideia seria a gente ser 24 horas espiritual, mas eu não conheço alguém que vive 24 horas no espírito, eu só conheço Jesus. Do resto, nascido de mulher, a gente está tudo no mesmo barco, não tem jeito. Então, você precisa de profundidade, intimidade, maturidade, para que o seu lar não seja mais abalado pelas setas do diabo, as mentiras do diabo, nada que o diabo queira fazer, ele pode até dar uma mexida, uma abalada, mas não vai destruir. Como edificar a casa na rocha? É preciso de uma base, Lucas 6,48, semelhante a um homem que edifica uma casa. Quando vai começar a casa, o pedreiro, ele sabe que ele vai ter que fazer a base, o alicerce, a sapata, ele tem que fazer isso. O leigo não está preocupado com isso. O leigo quer a casa pronta e bonita. Como ela fez? Eu não sei. Vamos lá, eu não preciso saber. Eu só preciso confiar no pedreiro, no eletricista, no cara do gesso. Eu preciso confiar no cara da hidráulica, eu preciso confiar nesse pessoal. Mas eu não vou ficar vendo essas coisas. No entanto, quando você aluga uma casa e vai para lá e precisa fazer um furo na parede, é uma luta. Será que nessa parede passa cano? E normalmente a parede é desse tamanho e o cano é desse. Adivinha onde a gente fura? No cano. Fiz isso na casa da Laura e do Renan. Um dia eu precisava colocar um furinho para botar o rodo de papel higiênico. E aqui não passa, puf, e prédio, gente, a água foi na cama, domingão, não acredito, é o diabo, não, foi a gente, coitado do diabo, ele não fez nada, ali foi a gente tem facilidade de fazer errado, de ir no lugar errado, de pensar coisa errada, de pensar rápido demais e pensar errado. Então, assim, precisa de base, semelhante a um homem que edifica uma casa. Precisa ser planejado. A partir de hoje, no seu lar, você precisa observar o que está desmoronando, o que está trincando, o que já está trincado, o que está vazando, aonde tem excesso de umidade. Vamos corrigir. Foi para isso que Jesus nos chamou hoje aqui. A primeira preocupação do construtor é com a base da casa. Se a base não for boa, todo o resto estará em risco. A base das nossas casas, lares e família deve ser quem? Jesus, a palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. A promessa para você é a seguinte: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É isso. O Senhor está pelejando em seu favor. Ele é o general de guerra e tal. O Senhor está trabalhando em favor daqueles que esperam nele. Eu estou aqui me preparando, eu estou me alicerçando na palavra de Deus para seguir minha vida, mesmo que apareçam trincados, umidade, afunde um pedaço do chão, mas depois você consegue arrumar. Você vê, é a mesma coisa. O Eduardo não está aqui, ele precisou fazer um servicinho de construção lá na casa dele lá. O Eduardo deve ter uns 130 quilos, porque ele é grandão, né? Deve ter isso mais ou menos, né? Eu tenho 80, então ele deve ter um pouquinho a mais que eu, porque ele é bem maior do que eu. O cara fez o serviço lá, daí ele foi pisar num degrau. Adivinha o que aconteceu com o degrau? Afundou. Novinho, virginho o piso. Afundou. O outro cara foi mexer no portão. O cara fez uns pinguinhos de solda, irmão, que parecia guspe. Deu guspida de solda. Em cima da cabeça do cara caiu um pedaço do portão. Aí o cara fez o serviço e foi embora. O Du teve que colocar Hellerman. Né? O gato, olho de gato, como que é o nome daquilo lá? Enforca gato, não é olho de gato. Pô, eu estou cegando o gato. Ele teve que colocar para segurar o portão, para não cair de vez
porque outra pessoa ia hoje à tarde lá fazer e poderia ir até tarde da noite para arrumar aquilo lá. Você vê, uma casa preparada, quem preparou não se preparou. Não, vamos fazer aqui, está tudo resolvido. Aí o menino bota o pé lá e afunda o degrau. Aí ele vai mexer no portão, o portão cai. Novinho, tinha terminado de colocar as soldas lá, estava filezinho, virgem. Dá mó dó, porque a gente é leigo nessas coisas, e a gente sofre, eu fico angustiado. Saí de casa assim, meio assim, a Renata falou, vai em paz, está tudo certo, vai lá, faz o que você tem que fazer, e eu fico aqui, eu recebo se eles virem dentro desse horário. Então assim, uma casa, um ajudando o outro. Eu acho estranho, tá, irmão? Eu acho estranho, porque eu nunca consegui ser assim. Dentro da família, o casal tem conta separada. Eu e a Renata, acho que a gente tem 2 contas, a gente sabe a senha dos dois, e o dinheiro, ela que se vira, porque ela é contadora, ela põe o dinheiro onde ela quiser. Se ela tiver, quando ela compra um sapato, alguma coisa, ela vem toda assim, eu comprei um sapatinho. Falou, meu amor, você pode comprar o mundo, é que não tem dinheiro, né? Mas você poderia comprar, porque você merece, você pode comprar, eu vivo com 3 calças, 2 sapatos e 3 cuecas, e umas 3 camisas e um perfuminho, para dar uma ajuda, vivo tranquilo com isso aí 1 ano, tranquilão, agora, mulher precisa de mais roupa, precisa de mais sapato, precisa de mais perfume, precisa de mais maquiagem, lembra do cabelo, que o cara falou, ela falou que precisava de R$1.000, para o cabelo dela ficar do jeito que eu queria, daí a gente abortou essa ideia. Não tem R$1.000 para você toda semana, não, amor. Vamos. O brasileiro é miscigenado, né? A gente é uma mistura de tudo, né? Então, assim, vamos ficar crespo aí, que é mais barato. E eu me acostumo com esse visual crespona aí. Nada de R$1.000 por semana. Então, assim, a gente leva isso tudo numa boa. Mas eu acho estranho quando eu vejo um casal falando, ó, aquelas contas é sua, aquelas contas são minhas. A minha conta é minha conta, a sua conta é sua conta. Que negócio esquisito, gente. A gente é uma carne só na hora de transar? Não, eu desaconselho você que vive desse jeito e você esconde a sua conta da sua patroa. Abre as senhas, abre as coisas. E outra, você pode morrer a qualquer hora, vai dar uma zica para descobrir a sua senha. Então, as minhas senhas, a Renata tem todas. E olha, eu tenho umas 100 senhas. Eu tenho senha de tudo. Até de repasse que não uso, eu tenho. Então, assim, abre a sua vida para o seu cônjuge e tenta fazer tudo junto. Soma o seu dinheiro, o dinheiro dela, vai dar mais dinheiro. E um assume a responsabilidade de pagar as coisas, porque, irmãos, você não dorme com o seu inimigo. Você não deveria dormir com o seu inimigo. Então, uma casa alicerçada com base é mais ou menos isso. Como está o alicerce? Como está o seu alicerce? O alicerce ninguém vê. E é isso que mais importa. Então, assim, eu volto a falar para vocês. Puxa, eu sei que é difícil, a gente já é tudo macaco velho. Não, mas eu estou acostumado em ter minha conta. Isso é coisa de Satanás. O casal precisa ter uma conta conjunta e os dois têm que ter senha de tudo, porque qualquer hora dá piripaque nenhum. Tem celular que você usa o dedo, né? Arranca o dedo, na hora que morrer, antes do IML chegar, arranca o dedo, arranca os olhos, se for de olho, alguma coisa assim. Ou arranca a cabeça, só deixa arrancaram a cabeça, não sei onde colocaram. Guarda lá para você passar no celular, para você ter acesso aos benefícios que o outro tinha e você não ia ter acesso. Porque é 30, 40, 50 mil reais você pagar para um advogado depois que o outro morre, deixou bens e você não sabe senha de nada. Então, assim, em nome de Jesus, o seu lar, a sua casa, reveja esses conceitos ridículos. Desculpa, é ridículo. Esse conceito de cada um tem sua conta, a senha tal ela não sabe, a senha tal ele não sabe. Não, para com isso, a gente não tem nada para esconder de ninguém, não. Vamos ficar cada vez mais junto, porque mais junto o diabo tem menos facilidade em derrubar a nossa casa, o nosso lar. Então, você precisa... Para edificar a casa na rocha, você precisa de ter base. Segundo, tem que ter alicerce profundo. Lucas 6,48, a parte B. Lucas 6,48, parte B. Cavou, abriu fundo a vala. Por que Deus escreveu abriu fundo a vala?
Porque é profundidade. Vocês já ouviram aquela conversa dos icebergs, né? Você só vê uma ponta, que a maior parte dele está para baixo, porque senão ele ia ficar rodando. Navio é a mesma coisa, a gente acha que o navio é aquele negocinho ali, né? Cinturadinho, bonitinho, e ele vai afinando. Não, lá embaixo ele tem quase que um outro navio, para sustentar e não virar, para não cair. Então, em nome de Jesus, vamos ser mais profundo. A casa começa debaixo da terra, lá no fundo de onde sobe para a sua construção. Se o que está por baixo não for bom, o que estiver por cima, visual, vai desabar. Não basta construir uma casa bonita sem alicerce. Não basta você ter aquela família no Facebook, no Instagram, aquela fachada ridícula, que você olha assim para as pessoas. Nossa, eu vi o irmão lá, mas o irmão não tem ruga. Um rosto eu ia falar de Barbie, né? Mas não é de Barbie, é de Ken. O irmão tem um rosto de Ken lá, daí quando você olha o irmão, ui, que susto! Parece o diabo, de tão feio que ele é, mas ele está todo maquiado na rede social. Isso não é profundidade, a gente tem que amar quem nós somos. Eu amo esse velhinho aqui, velhinho chique, e quem tem que amar mais ele ama, que é a patroa, que como eu disse para vocês, orou pouco, ela orou pouco, tem a minha pessoa para ela, eu orei muito, eu tenho ela para mim, eu ganho desde o começo, e é por isso que eu sofro a ausência dela. Quando ela não está aqui, puxa vida, cara, falta ela para dar catracada, para olhar torto, para ficar. De vez em quando a Salazar viu lá, né? Dá para parar? Mal de parto isso aí, né, meu? E ela não está nem aí, meu. Ela olha assim, se ela tivesse aqui, ela já teria falado. Porque eu tenho mais, segundo os meus cálculos, acho que eu tenho 5 minutos. Segundo os meus cálculos, mas ela não está aqui. Mas fique em paz. Fique em paz. Alicerce profundo para construir a casa na rocha. Precisa. Isso serve para casado, isso serve para jovens, isso serve para todo cristão. Nós precisamos estar alicerçados na mesma coisa, é Jesus, a rocha. O alicerce da família são uma vida de oração, de intimidade com Deus, onde ninguém vê, mas Deus sabe de tudo e abençoa o lar se estiver no profundo. Só tem um jeito de ser abençoado, ser conhecido no céu. Para ser conhecido no céu, você precisa ser profundo na terra. Profundo na terra com as coisas do céu. E daí lá em cima, você vai aparecer na plaquinha lá do céu. Deus vai passar e vai olhar, olha, o fulano é o crente do dia. Orou, falou comigo, teve uma oportunidade de evangelizar, teve uma oportunidade de quebrar o pau, de falar palavrão, de falar besteira, mas ele se conteve. Foi um lorde, foi uma princesa. Não desceu o nível, não rodou a baiana. Não é fácil isso, Mateus 6,6. Mas quando você orar, com relação a essa intimidade, da profundidade, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. A rocha, para a gente construir a nossa alicerce, ela está sempre em secreto. Ninguém sabe o tempo que você tem de oração. Principalmente eu não sei o tempo que você tem de oração, eu não tenho o tempo que você tem de meditação. Oh, glória! Eu não sei o tempo que você tem com as coisas espirituais, mas o secreto, o pai que está em secreto, querendo te ouvir, ele sabe de tudo. E irmãos, como a gente já falou aqui muitas vezes aí, 60%, 70% das nossas orações é pedir. A gente pode melhorar isso, agradecer. Gente, Deus, obrigado, Senhor. Pegou fogo no fio do poste, não pegou fogo na casa, não deu um curto nas meninas tomando banho e morre torrada e queimada ali. Sem querer naquela hora estavam colocando alguma coisa na tomada e deu um curto e morreu. Glória a Deus, Senhor. Só foi um miserável de um fio velho, que o diabo acho que passou a unha dele lá e tirou o negócio e deixou encostar um no outro lá. Então, Deus sempre está te livrando, nos livrando das situações. Então, vá para o seu quarto em secreto. Então, o seu pai que vê em secreto o recompensará. Se você orar, ele responde. Já tem a música que fala sobre isso, né? Se você orar, ele responde. Quanto mais você orar, mais intimidade, mais resposta você terá. A resposta é bênção sobre os seus pedidos. Agora, você ora, mas assim, não, meu esquema é casa. Igreja, o pastor é muito chato, o pastor é muito exigente.
Pastor, quer que a gente vai segunda na noite da conquista, terça na célula, quarta fique orando, porque tem células de jovens e jovens casais, quinta tem encontro de fé, sexta dá para ir para o cinema, mas se fechar o olho no cinema, ora. Sabadão rola um churrasco com os amigos, com os familiares, e às vezes dá briga e tal, você tem que ser crente lá. Domingão, CT VIP, para você alicerçar bem a sua estrutura, e domingão à noite. Não sou eu que exijo. Quem exige é o Eterno. É aquele que está em secreto te aguardando. Você está achando que você está com a bola toda aí? Você está vendo que a tua vida está indo de mal a pior? Você está vendo que a tua vida está desgraçada e você está num lugar de graça? E como que a sua vida pode estar desgraçada? Por falta de profundidade, por falta de base, por falta de amar e ser apaixonado por Jesus, por falta de dar mais tempo para o Senhor. Irmão, é um ganho tremendo, tempo dado para Deus. Você pode nem receber aqui, mas pensa bem, você já parou para pensar, se você morrer e acordar no inferno? A Bíblia diz que ao homem está ordenado, a gente vai falar acho que na quarta célula de julho, sobre esse assunto. Ao homem está ordenado morrer uma vez só e segue seu juízo. Morrer uma vez só, morreu. Você morreu com Jesus, amém. Morreu sem Jesus, não tem conversa, não tem acordinho. Eu ia usar um termo jurídico aqui, mas eu esqueci o termo. Deliência, alguma coisa assim, algum treco assim. Então assim, não tem jeito, nós precisamos estarmos vivos com Jesus, para que se por acaso, não estou batendo 3 na madeira não, tá irmão? Eu estou batendo na porta da tua vida e dizendo assim, eu vim te buscar, sabe quem? O amigo do Domênico, aquele da capa preta que vem com um garfo de lado assim, que ele postou alguma coisa lá no grupo da igreja lá. Foi o Teles, eu estou quase falando que o cara é amigo da morte, e o amigo da morte é o Teles. Gente, a gente fala aqui, né, Salazar, para que ter medo da morte? Nós vamos morar no céu? Mas assim, eu vi uns tubarão nas águas aí, nos Estados Unidos, eu já estou pensando em praia. Gente, se eu estiver dentro da água e passar um tubarão, vai dar um tilt em mim. E eu tenho que ser macho, né? Eu tenho que gritar grosso, né? Ui, um tubarão, não posso, né? Ui, tubarão. Irmãos, a gente precisa estar preparado para seja qual for a situação. Eu tenho medo de mar. Eu entro lá, nas minhas necessidades eu entro na água. Fora disso eu fico na praia, lendo um livrinho, orando. Não faço 2 na praia não, irmão, pelo amor de Deus. Já passou, o diabo já botou na cabeça de alguém aí que o pastor faz 2 na praia. 2 eu não faço não, irmão. Mas todo mundo faz 1. Não vem com essa que é só eu que deixei o mar salgado. Não, vocês também têm parte nisso aí. Sejamos profundos, irmão, sejamos profundos. A rocha não é só Jesus, como se Jesus fosse só. Ele vai além. A rocha também são as palavras, que na maior parte das vezes são ministradas aqui nessa igreja. Aqui nessa igreja a gente tem um compromisso com a palavra de Deus. Nós somos felizes? Como diria um outro irmão aí, o pastor é muito louco. Irmãos, eu sou feliz. Jesus de vez em quando brinca comigo, cara, umas brincadeiras sem graça. Ele quer me testar. E quando eu percebo que ele está me tirando, e ele pode, sabe quando acontece... Era para acontecer com o vizinho, acontece comigo. Eu fiquei doente e depois de uma semana fiquei doente de novo. Por que não divide? Dá um pouco para o vizinho. Senhor, você vai num lugar atendido mal para caramba. E daí você fica nervoso. O senhor está brincando, o senhor está querendo testar a minha paciência, né? Te peguei. Não é? Velha raposa. Velha raposa. É intimidade com Deus. E de vez em quando Ele vai fazer coisas na sua vida que se você não rir, você vai chorar. Se você rir, é porque você sabe que Deus está no controle e Ele está te testando. Se você chorar, você está com raiva dEle, pode amaldiçoar, falar alguma palavra, alguma besteira que não precisava ser falada. Então você precisa ser mais profundo na palavra. Colossenses 1, 18a. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Isso é básico, isso é coisa de neném. Colossenses 1, 18a, eu vou colocar a mensagem no grupo da igreja, a gente está colocando agora.
Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Corpo que é a igreja. Ele é a cabeça, Cristo. Corpo que é a igreja, somos nós. Você não está aqui de bobeira. Você está aqui recebendo, como foi falado aí durante a semana, você está recebendo seiva. Você está recebendo do Senhor, do próprio Senhor, recebendo orientação para você ser uma casa edificada na rocha. Essa parada de ficar em casa acabou. Ali está escrito acabou. Eu acho que é parte da administração. A Laura deu um jeito é filha da Renata, né? É filha da Renata. Edificar a casa na roça exige sacrifício e força. Lucas 6:48c. Lançou o alicerce sobre a rocha. Sacrifício e esforço. Cara, eu vi os caras cavando. É para macho. Eu fui fazer um buraquinho com o ferro que eles usam para cavar lá. 3 tuchadas que eu dei, estourou 3 bolhas na minha mão. 3. Aí o cara vai lá, eu olho, cara, tem mais de 2 metros esse buraco, cara, para quê? Vai gastar muito cimento. Não se mete, porque sou eu que estou fazendo. Não se mete. O Senhor, tudo que nós fizermos para Deus, a gente vai ter a sensação de que é sacrifício, mas é um sacrifício que compensa, porque Ele é especialista em tudo. E hoje Ele está te dizendo que Ele quer edificar a sua casa. Se tem alguma trincada, se tem alguma situação que precisa de uma melhora, uma reforma, um ajuste, Ele quer dar. Mas você precisa estar enxertado na videira. Você precisa estar enxertado no corpo, para que a cabeça passe as informações para você ser feliz. Mateus 7:24 diz assim: segundo exige para construir a casa na rocha, exige sacrifício e esforço. Mateus 7. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Volto a isso aí. Depois a gente, no entanto, pulei um pouquinho. No entanto, quem ouve estas minhas palavras e não pratica, lá estava em Lucas, agora a gente está em Mateus, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu, foi grande a sua queda. Irmão, se a gente não tiver em Cristo, nada do que você fizer vai dar certo. Você vai ganhar dinheiro e a Bíblia fala que é num saco furado, saquetel furado para o pessoal mais raiz. Você não vai conseguir pagar todas as contas. Você não vai conseguir. Hoje alguém falou alguma coisa, né? Foi você, né, Camila, que falou, né? Pô, tipo assim, né? Pô, com um salário que você ganha, como que você consegue? Milagre. Jesus, dizimista ou ofertante. Se você não quer ser dizimista ou ofertante, é problema seu. Você quer continuar comendo banana e músculo? Coma, não tem problema. Mas eu preciso falar para você que o Espírito Santo quer te dar filé mignon, quer te dar picanha, salmão. Eu não gosto, né? Tem gente que gosta. O Senhor quer dar sempre mais para nós, mas Ele testa a gente na obediência e a gente já é vacilão ali. Sacrifício e esforço. Não quero fazer esse tipo de sacrifício. O dinheiro para o ar-condicionado, Deus se vira. O dinheiro para pagar as contas, Deus se vira. O dinheiro para arrumar isso ou arrumar aquilo, Deus se vira. Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Eu não tenho conta conjunta com Deus. Ele não abriu uma conta conjunta comigo para botar dinheiro lá para fazer as coisas. Você sabe tudo que é feito aqui com que dinheiro é? É dinheiro de oferta e dízimo. Seu, nosso. Porque tem uns pastores aí que dizem que pastor não precisa ser dizimista. Isso é coisa do Satanás. Eu sou dizimista, minha mulher é dizimista. Todos os líderes dessa igreja são dizimistas. E tudo que a gente tem, a cesta básica que rola, os mimos de Deus que rola por aí, é tudo dízimo e oferta. Que Deus nos faz fazer a gestão com equilíbrio, com decência, com respeito, com transparência, né, lisúria, para continuar abençoando. Então nós precisamos, é sacrifício de todos. Como disse aqui, eu não sei que dia que foi, acho que foi na quinta, né? Ou até hoje mesmo falou sobre isso, né? O Guido acho que comentou na aula, 90% é nosso. Já pensou se ele falasse que não é 10%, que é 90% que tinha que dar para ele? A gente estava tudo fuzilado, porque com 10 a gente já quebra o pau. Imagina, gente, se a lei fosse, eu não sei, dízimo é 10ª parte.
Eu não sei nem que nome que dá para a nona parte. Eu sei só da 10ª. Graças a Deus nem tem essa palavra no meu vocabulário. O dízimo agora são 90%. Já pensou se Deus resolve falar isso? Todo mundo levanta e vai embora. Está louco. O chefe está louco. Deus está louco. Não dá para viver com 10%. Se ele falar que passa a ser 90 e não ser 10, ele vai fazer o milagre dos 10 virar 100. Porque ele tem poder para fazer o que ele quiser. Você está de pé porque ele tem poder e misericórdia. Já era para você ter caído. Já era para você estar no buraco, no chão. Precisamos lutar pela edificação dos nossos lares, confiando que Jesus é quem edifica a casa. Salmo 127:1. Se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil o vigia, será a vigia da sentinela. Irmãos, a gente coloca câmera, cerca elétrica, cachorro, tudo. Mas se o Senhor não cuidar, o ladrão entra. O ladrão entra, não tem jeito. Então Ele está no controle de tudo. Da minha parte, sua é exigido uma coisa, comunhão, João 6. Jesus disse, em verdade lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem do seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, ele está falando de ceia, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Precisamos da igreja, precisamos estar na casa do Senhor. Todas as coisas ruins que acontecem na sua vida não é Deus. É uma casa que às vezes, parte dela foi construída não no alicerce. Em algum momento, gente, a pior coisa que tem é a gente querer brigar com Deus. Querer brigar com Deus é loucura, você nunca ganha. E o diabo fica tremendamente feliz, porque quando você briga com Deus é porque você está de braço dado com o diabo. Não tem outro. Existe Deus e o diabo. Não tem o nível do meio ali para a gente, um meio Deus, meio demônio para a gente abraçar ele. Não tem. Se você é de Deus, você é de Deus. Se você é do diabo, você é do diabo. Vocês viram? Direita, direita, esquerda, esquerda. Então assim, pensa bem, guarda aí. Direita é Jesus, esquerda é o diabo. Então assim, não tem jeito. O Senhor está dizendo hoje para você, o que está ruim pode piorar. E eu sou, infelizmente, um mensageiro dessa má notícia, dessa boa notícia para você. Porque Deus só bate nos que ama. Deus quer mudar a tua vida, a tua família, o teu futuro, o futuro dos seus filhos, dos seus netos. Lucas 6,48, a parte D. Vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. É isso que o Senhor espera de mim e de você, dos adultos, dos jovens, dos adolescentes, do nosso jeito de preparar as nossas crianças para o Senhor. Ele nos ama demais, demais. É por isso que você está bem vivinho da Silva aí. Porque o diabo, ele quer te matar, ele quer te destruir, ele quer tirar a tua paz, ele quer deixar você triste, ele quer um lar disfuncional, ele quer uma família disfuncional, ele quer uma parentela disfuncional, mas você é a luz de Deus para mudar essa situação lá. E nós só podemos estar alicerçados na verdade, na palavra viva, no verbo vivo, que é Jesus Cristo. Gente, você já contou meia verdade? Até dói, né? Meia verdade. Meia verdade é quando a pessoa liga e você fala que não está. Meia verdade é quando aquele vagabundo no farol te pede dinheiro para tomar cachaça, e você fala, não tem. E tem. É mais fácil falar, não dou, não vou dar. Se você quiser, você fala, eu sou crente, como que eu vou sustentar o teu vício? Não dou. Aí o cara vai dar uma zoada e vai sair. A gente mente. A gente tem um alicerce complicado, a gente tem uma construção complicada, o alicerce é maravilhoso, é Jesus.
A casa na rocha não desmorona porque está firme sobre uma base forte, alicerce profundo. Por isso o esforço não será em vão. Continue construindo a sua casa, a sua vida, a sua família, na rocha que é Cristo. Nós, a igreja que vai subir, precisamos estar juntos, cantando, dançando, vivendo a plena comunhão. Nós precisamos disso, meus amados. Não adianta você estar aqui e você ser um membro fora da videira, fora do corpo. A gente chama isso no CTVIP de fariseu, saduceu, hipócrita, religioso. E aqui nós não queremos isso, nenhum membro dessa igreja. Não, nós precisamos um dos outros. Os ministérios precisam das suas orações, os ministérios precisam do seu serviço. Ministério infantil é uma luta. Está faltando gente no ministério infantil, não é? Está faltando gente no ministério. Sabe por quê? Porque a criançada é doida. A criançada às vezes é sem educação. Bate na tia, bate no tio, quebra as coisas. E se a gente trouxer o elemento para o seu colo, você fica com raiva da gente. Mas eles têm orientação. Eu tenho uma didática, eu sou velho, né? Então eu sou de outra geração, eu tenho uma didática para tratar com as crianças meio sem educação. Eu vou lá e falo um negocinho, eu falo, Jesus te ama no ouvido dele, né? Tipo assim, chego no ouvidinho dele, eles olham assim para mim, eu falo assim, estamos resolvidos? Teve um elementozinho aí que eu tive que falar um negocinho para ele, falou, fulano, é pá, pum. Parece que nunca mais ele quebrou nada. Mas eu tive uma conversa bem espiritual com ele. Com criança. Fui no ouvidinho da criança e falei, ó, pá, pum, Jesus te ama. A gente precisa alicerçar a nossa família em Cristo Jesus. Esse é o versículo final, com certeza. Atenção, cuidado, Efésios 4, 14 e 15. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá ou para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, a verdade é Cristo, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Não tem outro remédio. Você quer uma palavrinha? Você quer... Às vezes a gente acha que Jesus é o gênio da lâmpada, né? Eu vou te dar o segredo da sua felicidade. Seja profundo com Jesus. Profundo com Jesus é você apanhar o mínimo possível da verdade. Quando você ajoelha para orar, às vezes o Espírito de Deus que habita em você, ou o próprio Satanás que está ao redor, ele grita lá, quem é você para pedir isso? Você está devendo aqui, está devendo... O diabo joga na cara da gente. É igual a mentira. A gente, acho que falou alguma coisa essa semana. Falamos, né? A mentira nunca vai te sustentar, porque a mentira é o diabo. Ele vai te induzir a mentir e depois vai puxar o tapete seu. Daí vem em nós, os filhos amados de Deus, que vamos tentar te levar para o caminho certo. E é hoje o que Jesus fala com você. Construa, mantenha. Se não foi construída, você está aqui porque Deus está te dizendo, edifique a sua casa na rocha. Vamos fazer uma reforma nas nossas casas espirituais, com comunhão, com sacrifício, com entrega, com profundidade. E, gente, você vai ser mais feliz do que eu. Você vai ser mais feliz do que eu e mais abençoado do que eu. Vai. E olha que eu vou te contar, eu sou um cara abençoado. Nós amamos vocês. E se eu amo vocês, imagina Cristo, Ele ama mais. O amor dele é incondicional. Então, em nome de Jesus, reveja. Às vezes vai ser necessário se humilhar, mas Ele vai te exaltar. Deus está no controle, Ele quer estar no controle da tua vida para te abençoar, para abençoar seus filhos, seus netos. E o seu legado não é o carro, não é a casa, não é dinheiro. O seu legado é seus filhos. O pai, o meu avô, puxa, cara, ele ia para a igreja, ele era muito louco, ele só falava de Jesus, e de vez em quando eu via ele lendo um livro gigante, e ele estava sempre orando, sempre lendo, e pior, ele deixava às vezes algum tipo de festa para ir na igreja. Você quer um legado melhor do que esse? Ou o seu filho fala assim, nossa,
Eu quero casar, filha, eu quero casar com um homem igual meu pai. Nossa, meu pai é crente, meu pai é gente boa. Ou o filho dizendo, eu quero casar com uma mulher igual a minha mãe, porque minha mãe é equilibrada, minha mãe é excelente. Nossa, minha mãe é uma mulher de Deus, meu pai é um homem de Deus. Isso é legado, tá? Isso é legado. O resto é briga. É briga, porque vai dar briga quando você morrer. Você que tem, que nem o nosso fazendeiro. Eu fui descobrir que o nosso fazendeiro tem até jipe. É que ele é novinho, ele ainda vai fazer um filho aí, né? Olha lá, tá vendo? Recebeu já recebeu. Chega em casa, irmão, não vai ficar plantando mandioca lá não. Vai fazer outra coisa. A Fabiana vai dar uma força aí, e a gente vai ver a Fabiana barrigudona andando na igreja assim, né? Os irmãos vão fazer um chá de bebê para a Fabiana, e o nome do menino vai ser Orisvaldo. Assim nós encerramos a ministração de hoje com a casa construída na rocha. É brincadeira, mas a minha alegria é ver vocês felizes. Quando eu vejo você triste, passando dificuldade, isso dói demais em mim. E ultimamente eu tenho acordado, eu já acordo a noite toda, né? E a Cacau, nossa, a cachorrinha, ela está com pedra na bexiga, muita pedra na bexiga, e ela tem soltado umas pedras lá, e amanhã eu acho que ela vai entrar no processo para fazer cirurgia. E eu sou obrigado a acordar toda noite, porque ela faz 4, 5 xixi na casa inteira. E em alguns lugares eu pego as pedrinhas que ela solta para depois levar para a veterinária. Eu acordo de madrugada. A saída que Deus arrumou para mim foi essa. Eu acordo de madrugada e tenho dificuldade para dormir. E essa madrugada eu lembrei de você. Eu lembrei de todos vocês. Eu continuo com a mesma estratégia, porque eu não consigo lembrar assim, pular daqui para o fundo. Eu vou aqui assim, olhando, fulano senta ali, fulano senta ali. Não, eu estou esquecendo de alguém, deixa eu repassar. Daí eu volto, o fulano, nossa, esqueci do Guido. Nossa, daí de vez em quando eu me lembro, nossa, esqueci de um líder, nossa. Podia esquecer de um monte de gente, mas não de um líder. E daí eu volto orando. E às vezes, quando eu vou ver, eu estou dormindo e o relógio desperta. É hora de levantar. E eu mal dormi. Mas eu tive a alegria de poder descansar durante aquele dia, porque eu orei por você. Para que você seja feliz e abençoado, para que a sua casa, a sua vida seja reconstruída na rocha que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você me faz sofrer. Você me faz sofrer. Então, quando você tiver a sua escolha errada, pense bem que você me faz sofrer. Porque, querendo ou não, eu conheço a sua face. Vocês conhecem a minha e eu conheço a de vocês.